Hoje começa no STF o grande espetáculo que chamam de trama golpista do 8 de janeiro. Isso mesmo, pessoal, o circo está armado e a plateia somos nós. Segundo a narrativa da esquerda, o Brasil quase caiu porque meia dúzia de pessoas entrou em Brasília com bandeira do Brasil na mão, celular no bolso, com disposição para tirar selfie. Agora, detalhe, quando a esquerda invade o Congresso, depreda patrimônio, faz ocupação, aí é só manifestação legítima da juventude. Agora, quando o povo de direita protesta, aí é terrorismo, é golpe, é o fim da democracia, invasão alienígena e tudo junto. Hoje começa, o julgamento tão esperado, eu diria que até o julgamento do século para nós brasileiros, que é o julgamento de Jair Bolsonaro pela primeira turma do STF. Que na verdade, qualquer pessoa de bom senso olhando para isso sabe que isso é uma caça às bruxas. Mas antes da gente seguir com o vídeo, já deixa aquele like para fortalecer, deixe os comentários para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Então aqui, notícia da CNN, julgamento de Bolsonaro e mais 7 no STF. Veja o horário e onde assistir. Caso você queira assistir, hoje vai correr, o primeiro dia de julgamento do Jair Bolsonaro, Vai começar hoje, a partir das 9 da manhã até o meio-dia. A transmissão vai passar diretamente no YouTube, no canal do STF. Inclusive já está agendado aqui, estou gravando esse vídeo um dia antes, Mas no canal oficial do STF já está programado as live streams, ao vivo, das transmissões desse julgamento. Será 9 ao meio-dia, depois às 2 às 7 da noite no 2 de setembro. Então aqui são 1, 2, 3, 4, 5 dias de julgamento, dias próximos, inclusive do dia 7, onde vai haver uma manifestação muito forte em relação à anistia, entre outras coisas. Agora vamos entender, quem é a primeira turma do STF que vai fazer esse julgamento e também sobre os réus, e os crimes, cometidos, os crimes que estão colocando aí para cima do Jair Bolsonaro. Nós temos aqui embaixo 5 crimes, que eles vão responder, que é a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quando se tenta com a violência ou grave ameaça de abolir o Estado Democrático, impedindo e restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Uma coisa é fato, goste você ou não do Jair Bolsonaro, em nenhum momento, ele fez alguma agressão, uma grave ameaça, de tentar abolir o Estado democrático e muito menos restringir, o exercício dos poderes constitucionais. Mas enfim, também temos aqui tentativa de golpe de Estado, que fica configurado quando há tentativa de depor por meio de violência ou grave ameaça ao governo legitimamente constituído. O Bolsonaro, quando ele perdeu a eleição, ele foi para os Estados Unidos, não sei se o pessoal se recorda, mas antes dele ir para os Estados Unidos, ele passou tudo para o Lula, que era o seu sucessor. Nomeou os caras do exército para o Lula, fez tudo certinho, do jeito que tem que ser. A única coisa que ele não fez é estar presente para passar a faixa para o regime lulista, Participação em organização criminosa armada, liderar a organização de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada, com uso de armas e divisão de tarefas para cometer crimes. Do 8 de janeiro lá, aqueles vídeos que vocês viram, que inclusive Flávio Dino, ele raptou, as câmeras, a gente não conseguiu ter acesso a elas, inclusive ele deu a desculpa que era uma empresa terceirizada, que tinha controle, por isso que foi apagado, ele não sabia. Na época ainda, quando ele era ministro do Lula, e agora ele ainda continua sendo ministro do Lula, só que agora com mais poder. Você viu alguém com arma, com rifle na mão, com pistola, com bazuca, com granada? Porque para dar um golpe de Estado, precisa de arma, senão tu não derruba o governo atual. Tu não derruba o Estado só indo lá protestar sem arma. Todos esses regimes ditatoriais é tudo na base da arma ou na base da ameaça com alguma facção por trás, que é o caso do Maduro, por exemplo, que tem as facções criminosas que apoiam ele, por isso que ele ainda está lá como presidente, e isso não aconteceu. Mas enfim, vamos seguir aqui. Dano qualificado ocorre quando alguém age para destruir, inutilizar ou deteriorar patrimônio da União com considerável prejuízo. Até aí tudo bem, mas não na questão do Jair Bolsonaro, porque realmente houve excessos, Algumas pessoas realmente foram lá e quebraram algumas coisas, do patrimônio público. Como em qualquer protesto acontece, sempre tem aquela turminha, bagunceira, que faz merda. E esses realmente devem ter a sua punição proporcional. Claro, sempre com seu devido processo legal. Porém, Jair Bolsonaro em nenhum momento depredou o patrimônio público, Ele também não liderou esse tipo de coisa. Deterioração do patrimônio tombado, caracterizado quando alguém age para destruir, utilizar e deteriorar o bem protegido, lei, ato administrativo ou decisão judicial. Temos também a denúncia aqui da PGR,
que na acusação o procurador-geral da República, o Paulo Gonet, afirmou que Jair Bolsonaro liderou uma organização criminosa que praticou, né, atos lesivos contra a ordem democrática que estava baseada em um projeto autoritário de poder. Eles acusam, mas não tem muitas provas. Até hoje a gente não viu, né, a tal minuta do golpe, a documentação, né, toda essa parte ainda nunca mostraram pra gente. O próprio Jair Bolsonaro também fala que quer ver, ele mesmo quer ver isso e não foi mostrado. Acusar é fácil, né? Tu pode acusar, o problema é provar. Mas, como hoje ele não faz parte do poder político, do Estado, né? Ele tá de mãos atadas contra quem está, né, com esse poder na mão. Então, o julgamento da trama golpista do Bolsonaro e outros 7 acusados são acusados no STF por crimes contra a democracia. Os réus são Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Neto e Mauro Cid. Os crimes que eles estão sendo acusados é de dano qualificado pela violência e grave ameaça, que é a pena prevista de 4 a 12 anos, tentativa de abolição e violenta do Estado Democrático de Direito, que é de 4 a 8 anos, deterioração de patrimônio tombado de 1 a 3 anos, golpe de Estado de 4 a 12 anos e organização criminosa armada de 3 a 8 anos, até com 17 com agravantes. E quem vai fazer esse julgamento é a primeira turma do STF, que são essas pessoas aí que vocês estão vendo, que é o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Dessa turma aqui a gente já sabe que o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, ele vai dobrar a aposta e vai querer condenar o Bolsonaro. Flávio Dino também vai seguir na onda de Alexandre de Moraes, praticamente certeza. Luiz Fux, a gente sabe que ele já teve algumas divergências, né? E provavelmente, talvez, né, ele vote negativo. Talvez ele vá contra o voto de Alexandre de Moraes. Carmen Lúcia é uma pessoa importante pra gente ficar atento. Ela deu uma desaparecida, né, nas notícias, né, e tipo, desde que surgiu a Magnitsky, todos esses problemas aí que ocorreu em relação com os Estados Unidos, a gente não tem visto muitas notícias de Carmen Lúcia, então vai ser muito importante todos ficarem atentos como ela vai voltar nesse julgamento. Cristiano Zanin é outro que eu também tendo a dizer que ele vai votar sim, né, a favor do Alexandre de Moraes, mas também há a possibilidade dele também votar não, justamente pela questão da Magnitsky, né, que pode vir pesado em cima dos seus escritórios e seus negócios. E o que a gente vê aqui é um julgamento político, um espetáculo para criminalizar a direita, né, tentar calar quem não reza a cartilha vermelha. A real é que eles não querem a justiça, eles querem a vingança. Querem transformar o Bolsonaro em qualquer que ouse pensar diferente um exemplo negativo para meter medo no resto. Mas a verdade é que eles podem até mandar prender, podem inventar narrativa, podem escrever roteiro de novela. Só que não conseguem mudar o fato de que milhões de brasileiros não se curvam à esquerda. E aqui tem uma notícia da Infomoney, né? Bolsonaro não vai à abertura de julgamento da trama golpista do STF. Segundo seus advogados, Bolsonaro está enfrentando crises constantes de soluços que chegam a provocar vômitos e impedem dele participar presencialmente. Agora eu vou falar uma opinião própria minha, tá? Eu acredito que o Alexandre de Moraes tem feito essa questão do julgamento, ir pra cima do Bolsonaro, dobrando, triplicando a aposta, por vingança. Ele quer ver o Bolsonaro sofrer. Parece que ele tá querendo que o Bolsonaro se acabe, ele se destrua, que ele realmente tenha problemas de saúde e que mate, né, o Bolsonaro aos poucos por dentro. Porque é o que parece ser, né, pelas coisas que vem acontecendo. Aí nós temos também uma notícia aqui do Barroso, né? Aquele que chorou lá quando veio a Magnitsky, né? Que o filho tem um apartamento lá apartamento, sei lá, de 20 e poucos milhões de reais, né? Que ele falou aqui que em breve vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Olha a parcialidade dos nossos ministros do Supremo. Isso é tipo de declaração em véspera de julgamento de um juiz, ainda mais o ministro do Supremo, sendo totalmente parcial e já dando de cara aqui pra gente que o voto dele é a condenação do Bolsonaro. É isso que ele deixou claro. E não podemos esquecer, né? Perdeu o Mané e nós derrotamos o bolsonarismo, né? Há 2 anos atrás, né? Mais ou menos ele falou isso. E o bolsonarismo, né? Desde então só vem crescendo e ficando cada vez mais forte. E acredito que agora, né? Dependendo da situação, eu acredito que vão condenar o Bolsonaro. Vai ficar ainda mais forte. E o Bolsonaro recebeu a informação de que o Exército preparou uma cela para sua prisão, ou seja, já avisaram ele, alguém que está lá dentro que deve ter replicado a informação e chegou nos ouvidos do Bolsonaro que já tem uma cela preparada para ele, para sua prisão, ou seja, está meio que rolando um burburinho por trás dos panos. Mas por mais que eles façam teatrinho, né, o que não muda é que milhões de brasileiros não se curvam ao socialismo barato que tentam empurrar, né. Podem até inventar narrativa, mas não vão conseguir apagar a verdade.
E esse julgamento do Bolsonaro, tá, vai ser assim um espetáculo, um teatro pro STF, tá? Coisa que nem deveria ser, né? Porque o STF nem deveria ter tanto protagonismo, eles nem deveriam aparecer, essa é a verdade, eles são os superstars aqui do momento. O julgamento de Bolsonaro do STF terá 500 jornalistas, telão, tá? Eles vão distribuir telão pro Brasil inteiro para o público assistir esse teatro, né? Essa palhaçada aí que vão fazer. Ah, e detalhe, o esquema de segurança tá super reforçado, tá? É um esquema especial de segurança sem precedentes. Por que será que estão botando tanta segurança, né? Porque certamente a maioria ele já deve querer realmente condenar o Jair Bolsonaro. E aqui no Washington Post, né, nos Estados Unidos, saiu aqui uma notícia que no julgamento de Bolsonaro, o Brasil confronta o Trump, né? Apesar de de longa história de golpes, nenhum general ou político brasileiro jamais foi julgado, né, num tribunal por subverter a vontade do povo. Aí eles deixam claro aqui que o julgamento de Bolsonaro é também culminar de uma saga extraordinária que polarizou ainda mais o Brasil, testou a determinação do seu poder judicial e abriu uma ruptura cada vez maior com os Estados Unidos. Na questão, né, do Donald Trump ter mandado aquela carta pro Lula, né, ter falado da questão do julgamento do Bolsonaro, que é uma caça às bruxas, e realmente é uma caça às bruxas, que o Brasil já tá tomando um rumo diferente, não é um país tão democrático como ele deveria ser, já tá indo a caminho dos regimes ditatoriais, como China, Irã, esses países aí que o Brasil tem se aproximado. Recebemos o tarifaço, nosso presidente bateu no peito de soberania, que é a mesma coisa que o Maduro tá falando lá, né, que é soberania, né. E tudo isso culminou também na sanção do juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, né, que tomou a Magnitsky, sendo acusado, né, por graves abusos de direitos humanos. Então o Alexandre de Moraes, pela visão internacional, principalmente nos Estados Unidos, ele já é visto como um violador de direitos humanos. Ou seja, ele não é visto como uma pessoa idônea, uma pessoa honesta, uma pessoa comum. Ele é visto ao lado de terroristas, bandidos. Então, por todas essas coisas, a gente já vê que tem muita coisa estranha acontecendo no Brasil. E por último, né, para o vídeo não ficar tão longo, o STF oferece meditação a ministros antes do julgamento de Bolsonaro. Ou seja, vai ter até yoga, né, para eles, né, que a gente vai pagar com o nosso bolso, para os ministros do STF poder ter aquele momento de relaxume, né, vão ficar relaxado lá. Além de ter o carinha que empurra a cadeira para eles, vai ter também um cara para fazer meditação com eles lá, utilizando verba pública para deixar os nossos ministros relaxados durante o julgamento. Então, meus amigos, hoje não é sobre golpe, hoje é sobre liberdade que está sendo atacada em rede nacional, com transmissão ao vivo e aplausos da mídia militante. O nome do episódio é Brasil, a democracia seletiva. Estrelando STF, a esquerda vitimista e, claro, Bolsonaro no papel do vilão preferido deles. E aí eu pergunto, você acredita mesmo nessa farsa? Ou já entendeu que o verdadeiro golpe que está sendo dado é contra a nossa liberdade? Começou pela própria internet, adultização aí, videozinho do Felca, regulamentação das redes sociais, regulamentação da internet, fora outras coisas, tudo no regime lulista. Vamos ver, né? Vamos acompanhar. Então, fiquem ligados. Julgamento hoje, só para relembrar vocês, das 9 da manhã agora até meio-dia e 2 da tarde até as 7 da noite. E as principais notícias sobre esse julgamento eu estarei trazendo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, quem não é inscrito inscreva-se, deixe seus comentários. E um grande abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!